Vamos lá, gente. Vamos fazer aí a nossa ação de revisão, ok? Fazer a nossa peça, já que a gente fez tudo no nosso rascunho, planejamos a nossa peça, então está na hora de transformar isso aqui na nossa peça processual, ok? Então, na tela para vocês, vamos trabalhar junto a nossa peça aí. Ok? Olha que legal. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa competência, conforme a gente viu aqui. E como é uma ação de revisão, olha só, importante colocar processo de origem número 3 pontinhos, ok? Porque nós queremos discutir aí aquela decisão no mandado de injunção. E embora seja uma petição inicial, não é um recurso, é uma petição inicial, é importante a gente colocar aqui esse processo de origem número por conta da prevenção e tudo, tá certo? Então vamos lá, preâmbulo. Olha só o preâmbulo. João, Estado Civil brasileiro. Professor, você está inventando dado. Por que o João é brasileiro? Gente, João é cidadão. Está escrito lá na nossa peça. Então, a gente pode colocar que ele é brasileiro. Ah, professor, eu estou com medo, eu vou colocar a nacionalidade 3 pontinhos. Pode colocar. A FGV não vai tirar ponto de vocês por conta disso não, tá? Então, João, Estado Civil, 3 pontinhos, brasileiro, profissão, 3 pontinhos, inscrito no CPF sob o número, e RG sob o número, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por meio do seu advogado, que a S escreve, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico, conforme procuração anexa nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro no artigo 10 da Lei 13.300, de 2016, e artigo 319 do Código de Processo Civil, propor ação revisional de injunção ou ação de revisão em mandado de injunção. Eu prefiro até, gente, isso aqui, ó. Eu prefiro até assim, ó, desse jeito. Ação de revisão em mandado de injunção com pedido de medida liminar em face da decisão proferida no mandado de injunção coletivo, número 3 pontinhos, do jeitinho que eu falei para vocês, impetrado por Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, ok? E aí, dos fatos, vocês vão contar aquela historinha, resumir rapidamente, né? A história é grande, ok? E aí a gente pula lá, ó, para competência. Ah, professor, eu quero ler os fatos. Então vamos lá. Sindicato Nacional de Servidores, vamos colocar direitinho? Aqui, ó. O Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais impetrou o mandado de injunção coletivo, obteve decisão concretista geral direta. 6 meses depois da decisão que beneficiou os servidores federais, o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretasse o estado de calamidade financeira. Sabe-se que o Estado não possui condições de atender quaisquer demandas dos servidores públicos federais e o exercício do direito de greve, garantido a eles pela decisão judicial no mandado de injunção número 3 pontinhos, agrava sobremaneira a situação fático-jurídica do país, já que mais de 50% deles, em todos os setores, entraram em greve. Diante disso, o autor, na qualidade de cidadão, afetado pela demora na prestação dos serviços públicos, vem, nesta presente ação autônoma, reverter a decisão proferida no mandado de injunção número 3 pontinhos, ok? E aí a gente parte para competência e legitimidade. Então, título 2, da competência, ok? Para ir para vocês, e da legitimidade. Olha só, a gente viu, né? Então vamos escrever aqui, ó. A competência para julgamento na ação revisional se dá pela prevenção nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil. Vamos melhorar esse texto aqui, ó. A competência para julgamento na ação revisional se dá pela prevenção nos termos do Código, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil, que diz que o registro e a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ok? Tudo bem? Continuando. Logo, a competência para julgar a presente ação revisional será do mesmo juízo que proferiu a decisão que se pretende revisar.
Cumpre, então, dizer que o processamento do mandado de injunção coletivo impetrado pelo autor se deu pelo legitimado passivo nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha Q de queijo da Constituição Federal, que diz: cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o mandado de injunção quando a norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República e do Congresso Nacional. É o caso, né, gente? Agora, olha só. No tocante à legitimidade ativa, estamos aqui, ó. No tocante à legitimidade ativa, o autor é cidadão e foi diretamente afetado pela decisão judicial proferida no mandado de injunção número 3 pontinhos e, portanto, parte interessada nos termos do artigo 10 da Lei 13.300. Então, veja que quando eu falei da legitimidade, eu já mostrei aqui que o nosso autor, o João, ele é a parte interessada, ok? Porque assim é a exigência, né, gente, do artigo 10 da Lei 13.300, ok? Bom, explicando isso, partimos para o nosso próximo título aí, que é do cabimento e vamos colocar das, né, que nós temos mais de uma, das relevantes modificações das circunstâncias de fato e de direito. Então veja, duas coisas num título só. A decisão do mandado de injunção faz coisa julgada formal e não material, podendo ser revista nos termos do artigo 505, inciso 2 do CPC vamos escrever direitinho, artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Beleza, vimos isso na aula passada. Agora, olha só, o artigo 505, inciso 2 do Código de Processo Civil, prevê que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos previstos em lei. Já o artigo 10 da Lei 13.300 diz ser cabível a revisão injuncional quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Beleza, gente. Trouxe os fundamentos e agora eu vou relacionar esses fundamentos ao caso concreto. Olha lá. É o caso. Após a decisão proferida no mandado de injunção, o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretassem o estado de calamidade financeira. Não é isso que a gente viu? Em razão disso, o Estado não possui condições de atender a demanda dos servidores públicos federais. Cumpre dizer que mais de 50% dos servidores públicos federais de diversos setores estão exercendo greve conforme a decisão concretista proferida por esse juízo, fato que agrava sobremaneira a crise institucional vivida no país, deixando a população sem a prestação de serviços públicos, dentre eles o autor da presente revisão. Então, gente, mais uma vez, eu coloquei aqui para vocês, né, nós colocamos os fundamentos e demonstramos aqui para o nosso examinador quais foram as relevantes modificações nas circunstâncias de fato e de direito. E ainda coloquei o autor aqui como uma das pessoas afetadas por essa falta de serviço, ok? Agora vamos falar daquele princípio lá da continuidade do serviço público. Olha só, o artigo 175 da Constituição Federal, ok? Na tela aí para vocês, combinado com o artigo 6º, parágrafo 1º e 3º da Lei 8987, consagra o princípio da continuidade de serviço público, segundo o qual a prestação dos mesmos não pode ser interrompida. Portanto, a decisão proferida no mandado de injunção número 3 pontinhos deve ser revista, pois autorizou o exercício de greve para todos os servidores públicos federais, ocasionando a ineficiência na prestação dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados pelos servidores públicos federais. Ok? Tudo bem? Aqui, gente, ó, a gente ainda pode dizer aqui, ó, uma coisa importante que nós não falamos no último bloco, ó. Ainda cumpre ressaltar que a decisão concretista geral
proferida por este juízo, fere o princípio da separação de poderes, pois, no caso, o poder judiciário, né, melhor dizendo, legislou. Quando tal atribuição pertence ao poder legislativo. Ponto final, ok? Tudo bem? Falamos aqui do princípio da separação de poderes. Vocês ainda podem fundamentar, né? Se quiserem fundamentar, vai lá no artigo, utiliza aqui o artigo 2º da Constituição Federal, que vocês vão fundamentar aí a violação ao princípio da separação de poderes, ok? E aí, gente, ó, título 4 da medida liminar. E aí a gente vai falar aquilo tudo, ó. O parágrafo único do artigo 10 da Lei 13.300 preleciona que na ação de revisão injuncional aplica-se no que couber o procedimento estabelecido nela, ok? De tal modo, sob o comando do artigo 14 da Lei 13.300, aplica-se de forma subsidiária a Lei 12.016. Olha o The Walking Dead, olha o mandado, a Lei do Mandado de Segurança voltando aí a ser utilizada. Mas isso só acontece porque o artigo 14 da Lei 13.300 permite, ok? E o Código de Processo Civil também, sob comando do artigo 14 da Lei 13.300. Assim, continuando, né, o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 prevê que o juiz poderá liminarmente suspender o ato que deu motivo ao pedido. Qual que é o ato aqui, gente? É a decisão judicial, ok? Que precisa ser revista. Quando houve fundamento relevante do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. De mesmo modo, a tutela de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil será concedida quando presentes os requisitos do perigo de dano e a probabilidade do direito. Beleza, trouxemos os fundamentos e agora nós vamos relacionar os fundamentos ao caso concreto. Olha só, o perigo de dano evidencia-se no fato de que o autor e a população estão sofrendo com a demora na prestação de serviços públicos prestados pelos beneficiados da decisão judicial do mandado de injunção número 3 pontinhos. A probabilidade do direito, por sua vez, evidencia-se na existência da relevante modificação da circunstância de fato e de direito, qual seja a decretação do estado de calamidade pública financeira dos entes federados. Gente, muito, muito atual, né? Muito, muito atual. Ó, já vimos aí, o Estado de Minas Gerais decretou estado de calamidade pública financeira, o Estado do Rio de Janeiro também decretou estado de calamidade pública financeira, então, muito atual, ok? E aí vamos para o último título dos pedidos e requerimentos. Então, diante do exposto, requer deste egrégio tribunal que se digne pela, né, gente? Letra A, a concessão da medida liminar, para revisar a decisão que concedeu o exercício do direito de greve dos servidores públicos federais, tendo em vista a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito nos termos do artigo 300 do CPC, ok? Na prova vocês não vão colocar CPC, né, gente? Coloca lá, Código de Processo Civil. Letra B. Procedência da ação confirmando o pedido liminar, revisando a decisão proferida desculpem, no mandado de injunção, número 3 pontinhos, para fins de que o direito de greve dos servidores públicos federais seja exercido sem prejuízo da coletividade e da continuidade dos serviços públicos. Letra C, a gente vai pedir a intimação do Ministério Público, ok? Letra D, olha só que interessante. Nós vamos pedir a notificação das partes litigantes do processo de origem. Então, nós vamos pedir lá a notificação do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais e nós vamos pedir também a notificação do Congresso Nacional, ok? Para querendo manifestar-se no prazo legal, ok? E a juntada de documentos que comprovem as relevantes modificações das circunstâncias de fato e de direito anexos a esta exordial, ok? Anexos a esta peça.
Nó, professor, você fala bonito, hein? Então, coloca, gente, anexos a esta ação, tá, bem? Tá ok? Não tem problema não. Valor da causa padrão FGV, R$1.000. Termos em que pede espera deferimento. Local, não coloca aí não, tá, gente? É local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB, e assim acaba a nossa peça, ok? Então, traz aqui. Gente, muito tranquilo. Professor, eu achei difícil. Pega a peça, está na sua área aí do aluno, material complementar, é só você pegar, imprimir e olhar direitinho, tá certo? Não tem segredo, super tranquilo, tá bom? Mas nós vamos continuar aqui trabalhando as aulas de mandado de injunção. Tem muita coisa para a gente ver ainda, ok? Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.